A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Aqui é o pastor Rodrigo, né? Tá fazendo aqui, começando o curso, o segundo parte, né? Do curso, segundo dia, né? Do curso bíblico. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia. Vamos falar um pouquinho sobre Deus, sobre a criação, né? E esse curso ele é dinâmico. Entendeu? Igual meus cultos são dinâmicos, esse curso é dinâmico. Você pode falar, você pode se manifestar, você pode perguntar, porque é importante perguntar. Muitas pessoas não perguntam, aí fica na dúvida, aí depois fala, nossa, será que aquilo que o pastor estava falando estava certo ou não? Então por isso que devemos perguntar, tá bom? É, o que é a Bíblia, né? O que é a Bíblia? Quem sabe o que é a Bíblia? A Bagueta. Bíblia é um livro. É? É um livro. A Bíblia é um livro É que Deus livro. deu ao homem. É livros, né? A Bíblia são livros. A Bíblia é uma palavra grega que significa livros, né? A Bíblia é uma coleção de livros sagrados que é agrupados em duas partes. Quais são as duas partes que tem a Bíblia? Quem sabe? O Testamento Velho e o Novo. Isso, o Velho Testamento e o Novo. Marca aí, porque vai marcando, tá? Essas coisas. Essas perguntinhas que eu vou fazendo, vocês vão marcando, porque é nessas perguntinhas que eu vou pegar vocês nos dias das perguntas, entendeu? É, chamados de testamento, né? Então ele tem o Velho e o Novo Testamento. Testamento significa. O que significa esse testamento? Quem estava ontem sabe. Maria Aparecida, Maria Aparecida. Ai, pastor, para perguntar tudo. Testamento significa aliança, ou pacto, ou concerto, né? Então é uma nova aliança ou velha aliança, né? Que significa testamento, né? Então, é, o Velho Testamento conta como o mundo começou a criar com, e uma controvérsia entre as religiões abrâmicas. Quais são as religiões abrâmicas? Quem sabe? Religiões? Hum? Religiões É, é o católico. não, Não? não. É o judaísmo, marca aí. Religiões abrâmicas. O que é abrâmicas? Religiões que vêm de Abraão. Abraão, de Abraão são criadas três religiões, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Qual que é o último? Islamismo. O último é qual? Islamismos. Islamismo. Isso.
Islamismo. Pastor, não é islamismo? Hã? Islamismo. Eu vou mandar aí vou mandar para vocês aí no grupo. Ah, Aí, mandei no grupo, tá bom? Após o judaísmo, então são três religiões abrâmicas, tá bom? Uma é o judaísmo, uma é o cristianismo e uma é o islamismo. O que é o islamismo, né? Vamos falar das três agora. O judaísmo, ele vem dos judeus. Por que judeus? Os judeus começa a história do povo de Deus começa através dos hebreus, que era o povo de Abraão, né? Lembra a história lá? Abraão foi levado, o povo de Deus foi levado para o Egito por Josué, né? Porque Josué virou príncipe do Egito e trouxe o pai dele, Jacó, para morar no Egito. E o povo foi se multiplicando. E o povo foi se multiplicando ali no Egito, né? E o faraó morreu, passando a ser a dinastia para outros faraó, né? E o povo de Deus começou a ser escravizado, que eram os hebreus. E eles viraram escravos do Egito, né? E Deus prometeu que tiraria eles do Egito. Só muda que uma certa vez aconteceu que o faraó assinou um decreto que matasse todas as crianças menores que de 3 anos, né? Por quê? Porque eles acreditavam numa profecia que existia, que quando uma estrela surgisse no céu, essa estrela era o nascimento de um novo rei. Então, para que esse novo rei não viesse à terra e prejudicasse o rei, eles mandavam matar as crianças, né? Para vocês terem ideia, em 2021 essa estrela apareceu novamente na Terra. Mostrou até nos jornais, tudo, que eles falaram que era a estrela de Belém, tudo. Essa estrela apareceu na Terra, entendeu? Isso é um sinal da voz, né? Isso é um sinal do anticristo, entendeu? É um sinal do anticristo. Então, e aí nesse processo dos hebreus, os hebreus eles são nasce Moisés e Moisés, a mãe de Moisés esconde ele numa manjedoura e coloca ele dentro de um rio, né? E ele vai indo pelo rio e a irmã dele vai acompanhando até que a princesa, né, a princesa do reino, ela encontra o menino e fica com o menino e cria o menino como mãe dele e pega a mãe dele como fosse a, a babá dele, né? E, e aí ele fica, né? Ele cresce, ele aprende a linguagem. Ontem nós estávamos falando sobre isso, sobre a irmã, não sei se a irmã pegou, sobre por que Moisés foi para o Egito. Eu não vou ficar repetindo para não enrolar,
Aí as irmãs depois assistem os vídeos anteriores, quando as irmãs tiver tempo. Mas por que que Moisés foi? Qual era o objetivo de Deus colocar Moisés dentro do Egito? Dentro do Egito. E qual era o objetivo de Deus colocar os hebreus no Egito? E Deus tinha um objetivo, que era a palavra dele, que era por causa da palavra dele. E ele sai ali, e o povo uma hora sai do Egito, né? Por causa que Deus manda 7 pragas, né? E as pragas ali destrói praticamente com tudo do Egito, e o faraó ordena que eles vão adorar o Deus deles, né? Só muda que nesse se adorar eles fogem, né? E vão embora. E Faraó vai atrás deles, né? E eles encontram na frente deles o mar vermelho, né? O mar vermelho. E o mar vermelho, Deus abre o mar vermelho para os hebreus. Escreva essa palavra hebreus aí que vai ser muito importante, tá bom? Deus abre o mar para os hebreus. Os hebreus, saem eles passam pelo mar vermelho, e o mar vermelho fecha e os egípcios, que os soldados egípcios morrem ali no meio do mar, né? Chegando ao outro lado, eles vão tentar, eles vão andar 40 anos pelo deserto, 40 anos pelo deserto. Então, eles vão andar 40 anos pelo deserto. Isso aí vocês sabem, marque. Tá bom? Eles vão andar 40 anos pelo deserto. 40 anos pelo deserto. Quarenta anos pelo deserto. E depois deles andarem 40 anos pelo deserto, eles vão chegar a terra prometida por Deus, né? Que Moisés vai ver essa terra, e essa terra tinha gigantes, né? E é uma terra de gigantes. E Deus levanta Josué para lutar, Josué para lutar contra o povo da terra de Canaã, né? E Josué começa a lutar e vencer aquelas terras, ganhar aquelas terras, e aquelas terras foram vencidas, eles ganharam as terras. Quando eles ganharam as terras, Deus criou ali, Deus formou ali a da descendência de Jacó. Deus deu a 12 tribos, né? Então existe 12 tribos, que são as 12 tribos de Israel, né? Para quem não sabe, Israel tem 12 tribos, né? E para quem não sabe, a cidade santa que vai descer do céu, realmente vai descer uma cidade do céu, ela vai descer, e essa cidade que descerá do céu, ela tem 12 portas, e cada um terá que entrar por uma das portas que ali ele foi dado para eles entrarem, né? Então, foi dado para eles entrar. Então, cada um ali tem que entender ali, tem que estar dentro da sua tribo, tá bom? Vamos lá.
As principais tribos: Rubens, Simeão. Repete de novo, pastor, que eu não ouvi aqui. Rubens, Sim. Simeão, Judá, e Isacar, com dois S, tá? Isacar, Zebulon, Efraim, Manassés, Esse daí tem Apocalipse, né, pastor? tem tudo em Apocalipse. Benjamim, Dan, com acento no DA, com tio no A, Aser, Gade e Naphtali. Gade com demudo? Não, com D, com E. Normal. Gade. A última é com F mudo? Não, a última é com F mudo. Isso que eu perguntei. F mudo, Naphtali. Essas são as tribos de Israel. São 12 tribos, né? Pastor, a última é Naphtali. É com F mudo, T-A-L-I. Quem são essas pessoas? São os filhos de Jacó. E Deus, desses filhos de Jacó. Ai, pastor, não, eu não entendi a última, pastor. N-A-F-T-A-L-I. Entendeu? Agora eu entendi. Tá? Então, pode falar. Pastor, esses nomes todos são as principais tribos? Esses nomes todos são os filhos de Jacó? São 12 filhos de Jacó. Quem tá falando? Aqui é Roberto? Eu. Então, são os filhos de Jacó. Eles fazem parte dos hebreus. Tá bom? Amém. Se você ler no Apocalipse, a Bíblia fala de 12 estrelas, né? São as 12 tribos, né? A Bíblia vai falar das 12 portas, né? Que tá o nome das 12 tribos, né? As 12 pedras, né? Que está sobre que está sobre Cristo, sobre sobre o cinturão de Cristo, que quer dizer as 12 tribos de Israel.
entendeu? Que são essas 12 tribos, tá bom? Tá bom. Amém. O pastor falou lá do judaísmo, que são os judeus, o cristianismo e o islamismo. O pastor vai terminar isso daí, o que quer dizer? Isso, eu tô falando do judaísmo primeiro. Tá. Tô falando do judaísmo. Como que o judaísmo surgiu? O judaísmo ele surge primeiro, nós estamos falando que primeiro surge as tribos, né? Os hebreus, né? Que surge de 12 tribos. E essas 12 tribos, dessas 12 tribos que vai surgir outras outros povos sobre a terra que vamos dividindo depois de Josué. Josué ele vai dividir a terra que ele conquistou sobre as tribos. Mas tem um carinha aí nessa tribo, de uma tribo, que nós poderíamos chamar de terceira tribo, de 13ª tribo, mas ele não é a 13ª tribo. Ele faz parte das 12 tribos, que nada mais é do que ele está no lugar de Josué, entendeu? E esse aí é chamado de Levi. Escreve aí. Quem já ouviu falar em Levi? Eu já. E Levi, a tribo dele se chama os Levitas. E quando Josué vai dividir a terra, Deus ordena que cada tribo receba um pedaço de terra de Canaã, a terra de Canaã. Então, ela é dominada pelos hebreus através de Josué. E Deus fala para Josué: ó Josué, agora divida a terra entre as tribos, né? Só muda, a única tribo que não vai poder ter terra nenhuma é a tribo de Levi, entendeu? É os levitas. Por quê? Porque eles serão sacerdotes do Deus Altíssimo. Eles serão sacerdotes, que são os sacerdotes, são os profetas que a Bíblia fala, entendeu? Eles vinham da tribo de Levi, entendeu? Eles eram separados, era um povo o povo que tinha que alimentar eles através dos dízimos e das ofertas, ela alimentava os levitas, né? Que eram os que nada mais era do que os profetas ou sacerdotes, né? Então os levitas eram os profetas, escreve aí, e os sacerdotes. E eles tinham uma obrigação. A obrigação deles era fazer a expiação com EX, tá? Expiação dos pecados do povo. Tá entenderam? Sim. Era fazer a expiação dos pecados dos povos. Isso. Os levitas faziam? Através da oferenda, eles pegavam e oferecia
a Deus um bezerro, né? E eles cortavam aquele bezerro, né? Matava aquele bezerro ali e deu o sangue era derramado e através desse bezerro, o sangue derramado, eles queimavam a carne desse bezerro e a fumaça subia aos céus e Deus perdoava os pecados dos daquela pessoa que deu aquele bezerro pro profeta ali, entendeu? Aí aquela pessoa, a partir do momento que ela recebia, ela tinha que dar uma oferta. Isso é uma coisa que muitas pessoas hoje não sabem. Toda vez que você recebe uma bênção de Deus, nós temos que dar uma oferta à casa de Deus. Isso é bíblico, entendeu? A Bíblia, quando a Bíblia fala trazer todos os dízimos e as ofertas à casa do Senhor, dízimo é o que? É os 10% do que nós ganhamos. Então, se eu ganho R$ 1.000, eu tenho que dar 100. Se eu ganho 2.000, eu ganho que dar 200. Entendeu? O dízimo é 10ª parte. Entendeu? O dízimo, ele é uma obrigação. A minha filha tá até falando aqui comigo que hoje eu mandei ela comprar um refrigerante. Aí ela foi e chegou o dinheiro, né? E falou assim, nossa pai, mas esse dinheiro tá cheio de cigarro. Aí eu falei pra ela, mas não pode ficar cheirando esse dinheiro. Esse dinheiro é assim, pega um, pega outro, faz parte, né? Então, o dinheiro é amaldiçoado. Para quebrar a maldição sobre o dinheiro, só o dízimo tem como quebrar. E ontem nós aprendemos sobre o destruidor, né? Sobre Abaddon, né? Apolion, ontem de ontem, né? Nós aprendemos sobre Apolion, sobre o Chaves, que eu até citei o Chaves, tudo, que é o destruidor. Esse destruidor, ele só sai da sua casa, da sua vida, quando você começa a dar o dízimo. Se você não der o dízimo, o destruidor não sai da sua vida. Isso é bíblico. Isso aqui é bíblico. Até Jesus ele fala que nós devemos dar o dízimo. Entendeu? Não podemos deixar de dar o dízimo. Dízimo é a 10ª parte das coisas, daquilo que você recebe. Oferta já é diferente. Oferta é quando você recebe uma bênção de Deus, você oferece, quando alguém chega na sua casa. Eu vou dar um exemplo bem claro. Alguém chegou lá na sua casa. Essa pessoa chegou na sua casa, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Oferecer um café, né? Oferecer algo para aquela pessoa, né? Deus é a mesma coisa. Quando nós temos intimidade com Ele, nós temos que aprender a ofertar. Nós temos que aprender a ofertar, entendeu? Seja a oferta, ela tem que ser dada de coração, né? Quem dá com alegria irá prosperar, a Bíblia fala, né? Então a oferta tem que dar de coração. Pode ser qualquer valor que você tiver, você pode dar a Deus. E tem a oferta. A oferta, ela é para a oferta, ela é simplesmente para a casa do Senhor, né? Para manutenção da igreja, manutenção igual eu aqui eu compro óleo ungido, compro a mirra, que é caro, mirra é caro, 100 ml, né, que fala, né? 100 ml é um absurdo. Compro as coisinhas fazendo, gasto energia porque eu tenho que ficar gastando, eu tenho que ficar no computador estudando, escrevendo, buscando palavras, estudando, porque eu estudo faço faculdade de teologia, então gasto meu tempo,
buscando, porque, tipo assim, eu poderia agora estar descansando aqui. Eu sei que às vezes o pastor é chato, muita gente quer ficar ouvindo live essas horas no domingo à tarde, chato, né? Mas é uma forma de você estar ofertando a Deus a sua vida. Entendeu? Uma forma de você estar ofertando a sua vida. Então a oferta nem sempre é em dinheiro. A oferta é você, às vezes, fazer um trabalho para o Senhor. Às vezes você dá um abraço em quem precisa ter um abraço. É você, sabe, ajudar o próximo. Então, toda vez que você ganha, você recebe uma bênção de Deus, além de você dar o dízimo, você não tem que deixar todo o dinheiro que vinha na sua mão, todo. A Bíblia fala, tudo que vinha em suas mãos, você tem que tirar a 10ª parte. Está lá na palavra de Deus. Você não pode, você tem que tirar a 10ª parte. Não, o ladrão ele vem e ele rouba. Ele não vai. Rouba o quê? Rouba a sua saúde. Aí você fala, pastor, mas eu não sei o que está acontecendo, que eu tô ficando doente. Não sei porque acontece que eu gasto dinheiro com remédio e eu não melhoro. Destruidor. Entendeu? Tem gente que gasta remédio dinheiro com remédio. E não sabe por quê. O dinheiro dela vai quase tudo em remédio. E ela não sabe por quê. Porque ela não entrega o dízimo. Entendeu? Tem gente que vai no mercado ela vai lá com dinheiro e quando ela começa a comprar, quando ela vai passar no caixa, ela vai passar no caixa, ela tá com o dinheiro, tudo que ela queria, tudo. Aí ela começa a passar, quando ela vai ver, já passou do valor que ela tem. Ela tem que devolver tudo. Por causa do quê? Do dinheiro, do dízimo, né? Por causa do dízimo, destruidor. Entendeu? Então, a pessoa passa as vergonhas porque elas querem passar. Porque Deus orienta a dar o dízimo. O dízimo ele é importantíssimo. E os levitas, e esse dízimo, os levitas, segundo a própria Bíblia diz, eles não podem receber terras, mas ele tem que receber as ofertas e os dízimos, porque eles são hoje em dia, o que é um levita hoje? São os pastores, os bispos, apóstolos, só mudou o nome, mas esses homens são os levitas, né? São os que fazem parte da tribo de Levi, entendeu? Então, essas são as tribos. O que aconteceu depois que as tribos se uniu? Deus levantou juízes. Escreve aí, juízes. Deus levantou juízes sobre a terra. E um dos juízes mais famosos, vou falar dois nomes aqui. Um foi Débora. E outro foi Sansão. Marcaram? Marquei, pastor. Amém. O que os juízes eles tinham que fazer? Quando o povo cometia algum erro, eles tinham que ir até os juízes. E os juízes que julgavam o povo, né? Depois de muito tempo, quando Sansão ele caiu na brecha de Dalila, né? Acho que todo mundo conhece essa história, né? Contar que Dalila enganou Sansão, né? E o poder e a força de Sansão estava no cabelo dele, e ela enganou e ele contou o segredo dele.
Isso levando para a vida hoje. Nunca conte para ninguém aonde está sua força. Qual é o segredo da sua força? Qual é o segredo qual é o seu segredo? Nunca conte para ninguém. Tem gente que fala assim, ai, sabe o que que é? Sabe por que eu vivo bem assim? Porque eu oro, ó. A minha vida é uma vida de oração, de joelho no chão. Irmãos, o diabo vai desanimar ela na hora. Você pode ter certeza que o diabo vai fazer de tudo para ela parar de orar. Porque ela contou, sabe, o que ela faz. Por isso que Jesus ele fala, quando queres falar com o Senhor teu Deus, o que ele fala? Quem se lembra? Entra no seu quarto, fecha a porta. Fala com o Pai em silêncio. Nenhum futuro. Foi ele. Em silêncio, em secreto, né? Em secreto, né? Então, Exatamente. Deus é o ser que ele age no secreto. Entendeu? Ele age no secreto e nossa vida tem que ser secreta. Tem gente que tá com a benção na mão, ela já comenta para todo mundo. O diabo rouba sua benção. Entendeu? E o diabo rouba, igual roubou de Sansão. E depois Deus levanta os profetas sobre a terra. E o primeiro profeta que Deus levantou foi Eli. Escreve aí, Eli. E Eli já é um homem idoso, de idade. E ele já era de idade. E ele tinha como objetivo. Deus ali estava com ele. E ele só muda que os filhos dele roubava comia do sacrifício, roubava o sacrifício das pessoas, né? Quando as pessoas faziam o sacrifício, eles roubavam. E ele sabia que eles roubavam, mas ele não fazia nada, né? E Deus vai e mata os filhos Deus envia os filhos dele para a guerra e lá eles morrem. E Deus também faz com que ele morra também. E ali Deus levanta Samuel, né? E Samuel, ele é ungido por Deus, né? Foi um dos maiores profetas que a Bíblia fala de Samuel, entendeu? E Samuel, ele tinha como propósito, existia só Deus, o povo e Samuel e Deus. E os outros povos existiam o povo, os seus reis e os deuses dele. Como os hebreus via que os outros povos tinham os reis, eles também queriam ter um rei. E eles foram até Samuel e falou para Samuel, queremos um rei humano. Queremos um rei humano. E Samuel entristeceu seu coração e falou assim, mas vocês têm um rei, para que vocês querem? O Senhor é o rei de vocês. Ele é o rei dos reis, né? Ele falou assim, não, mas nós queremos um rei humano que nós possa ver. Aí, nesse momento, Deus manda ele vai falar com Deus, Deus fala para eles, eu sou o rei deles. Mas se eles querem um rei, dai um rei para eles. E deu Saul, o rei Saul. E Saul se contaminou com satanismo, né? E ela se contaminou, Deus se irou contra Saul totalmente. Ele se contaminou, Deus se irou. A ira de Deus caiu sobre Saul
e Saul era perseguido por demônios, né? Até que que Deus levantou Davi, o Davi como um rei, né? E aí os hebreus eles já não se chamava mais a terra já não era mais a terra. Os hebreus eles colocaram um nome naquela terra. E eles batizaram aquela terra do nome do pai deles. Não tinha 7 tribos? Sim. Quem que é o pai das 7 tribos? Quem que é quem que é o pai deles? Das 7 tribos? De Rubi, Simão, Judá, Isacar, Zebulon, Efraim. Deus? Não. Eles, era Jacó que era o pai. Jacó. Não como. Isso. Mas Deus mudou o nome dele. Pra quê? Pra quê? Hã? Começou a chamar Israel. Israel. Deus mudou o nome dele para Israel. Em homenagem a ele, aquela terra se chamou Terra de Israel, né? Que até hoje chama Israel. Em homenagem a Jacó, que Israel significa aquele que lutou com Deus. Pastor, repete para mim, porque eu estava escrevendo um negócio aqui e eu me perdi. Tá? De Israel? Eu parei ali onde o senhor falou. Aí Deus levantou Davi como rei. Isso. Deus levantou Davi como rei. Só muda que aí aquela terra toda que Davi dominava, ela foi batizada de Israel, né? Os hebreus, eles tinham toda a terra era chamada de terra de Israel. Toda a terra que Josué conquistou era chamada de terra de Israel. Israel quem era? Jacó. O pai dos 12 filhos dele, ele tinha 12 filhos, que é as 12 tribos, né? Então Jacó tinha 12 filhos, que são as 12 tribos, que é aqueles nomes que eu passei para vocês. Então Israel significa aquele que lutou com Deus, ou aquele que lutou com Deus. Para quem não sabe, Jacó, ele fugiu, né? Porque o irmão dele queria matar ele. E quando ele fugiu, ele estava no meio de um deserto. Ele deitou a sua cabeça sobre uma pedra e colocou sua cabeça sobre essa pedra. E quando ele dormiu, ali ele teve uma visão. Ele viu o céu se abrindo e anjos descendo e subindo. E naquele momento que ele viu o anjo descendo e subindo, ele segurou um dos anjos e disse para o anjo que ele não sairia dali, que ele não soltaria aquele anjo enquanto aquele anjo não abençoasse ele. E o anjo lutou com Jacó, e o anjo foi e tocou na coxa dele, e ele ficou mancando. Ele virou uma pessoa que ele mancava, entendeu? Porque ele virou uma pessoa que mancava. Por quê? Porque o anjo tocou nele, né? Tocou. Então aí ele começou a ficar, ele ficou manco, né? E só muda que Deus abençoou ele. Ali ele foi abençoado. E a terra de Israel foi abençoada através dele. Tá bom? Amém. Depois que Deus levanta
e Davi morre, Deus levanta Salomão como rei. Marcaram? Marquei. Depois de Salomão, o reino ele se divide, né? Os filhos de Salomão começam a brigar e o reino de Israel, se divide em dois reinos. Então escreve aí, o reino de Israel se divide em dois reinos. O reino não, as terras, escreve as terras. As terras de Israel se divide em dois reinos. Se ele se dividiu em dois reinos, a terra de Israel se dividiu em dois reinos, cada reino tinha um nome. Um tinha como a capital Jerusalém, e o outro tinha como capital Samaria. Amém? Amém. O povo que morava em Samaria se chamava samaritano. E o povo que morava em Jerusalém se chamava judeu. Desculpa, irmãos. Não é Jerusalém, não. É Judéia, tá? Judéia. Repete aí o povo repete primeiro o povo que morava em Samaria? Não, o primeiro, é que eu errei aqui. Ele tinha. O primeiro. É Judéia. Pastor, o áudio do senhor cortou para mim aqui. Jerusalém, capital de Samaria. Não. Né? Corta Jerusalém. Tá errado. Jerusalém. É que eu me confundi. É Judéia e Samaria. Peraí. Então, peraí um pouquinho. Judéia e Samaria. O povo que morava na Judéia chamava judeus. E o povo que morava em Samaria chamava samaritanos. Entenderam até agora? Amém. E a capital de Israel era Jerusalém. E os
os samaritanos, eles falavam que Jerusalém fazia parte da Samaria. E os judeus falavam que Jerusalém fazia parte da Judéia. Entendeu? Repete, pastor. O povo que morava na Samaria Falava que Jerusalém era a terra deles. Deus, Jerusalém era a capital deles, o povo de Samaria. era Jerusalém, falava que a terra era deles, o povo de Samaria? Os judeus falavam que a terra, que a capital, Jerusalém, a capital de Israel era Jerusalém. A Jerusalém tinha 2 reinos. Tinha o reino de Judá, que é reino que é chamado Judéia, né? O reino de Judá, que é chamado de Judéia, na Judéia, né? E o reino de Samaria, né? Agora entendeu melhor? O final que eu não entendi. Tá bom, vou explicar certinho para vocês. Israel é uma terra, né? Não é um reino, é uma terra, né? Sim. E essa terra foi dividida depois da morte de Salomão, foi dividida Em 2 reinos. em 2 reinos. Sim. Em 2 reinos. Um é o reino de Judá, que é a Judéia. Que tinha como capital a Judéia. E o segundo, Samaria. E o segundo era Samaria, que também que é onde ficavam os samaritanos. Que era a capital deles também. A capital dos dois é Jerusalém. Escreve Jerusalém. Eles lutavam por Jerusalém. Porque eles os samaritanos acreditavam que Jerusalém era deles. E os judeus acreditavam que Jerusalém era deles. Por isso que quando Jesus ele foi falar com a mulher samaritana, o que ela falou para Jesus? Ela questionou Jesus falando que para Jesus sobre a questão das terras das terras de Israel ser deles, né, dos samaritanos. E Jesus falou assim que não, que ele veio, que realmente é dos judeus, não é deles, entendeu? Aí surge o judaísmo. Do Judá, da tribo de Judá surge o judaísmo.
de Samaria surge os samaritanos. Repete primeiro de novo para mim, que eu não peguei. Da tribo de Judá surge o judaísmo, e da tribo de Samaria surge os samaritanos. Os dois lutavam pelo mesmo objetivo, que era o quê? Jerusalém, entendeu? A terra de Samaria surge os samaritanos. Isso. Hã? Eu vou parar a gravação para voltar, tá, Márcio?